Ei pessoal, estamos aqui de novo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as famosas contenções. Vamos lá? Bom, todo mundo já deve ter perguntado para o seu ortodontista, principalmente quem utiliza aparelho, se no final do tratamento vai ter que utilizar aqueles aparelhinhos móveis que você vê todo mundo usando. Na realidade, hoje em dia, as contenções são indicadas para praticamente 100% dos casos. Por que a gente utiliza a contenção? Na realidade, quando a gente finaliza um tratamento ortodôntico, ainda não há uma formação completa do osso ao redor daquele dente que a gente movimentou. Então, sempre é indicado, após o tratamento ortodôntico, a gente utilizar aproximadamente 1 ano de contenção direto, tirando apenas para se alimentar e colocando novamente. Depois disso, a recomendação é que você utilize essas contenções apenas se você quiser ter os dentes retos. Ou seja, eu indico para os meus pacientes que você utilize essa contenção depois desse 1 ano para sempre, para dormir. Não precisa ser todo dia. Ah, doutora, eu vou viajar, vou passar 1 semana fora, preciso levar essa contenção? Não. Ah, doutora, vou passar 1 mês fora, preciso levar a contenção? Precisa. Por quê? Pelo menos um dia sim, um dia não, umas 2 vezes na semana. É interessante você dormir com essa contenção móvel superior. Porque primeiro já é comprovado que ao se envelhecer, a gente tem uma perda de estrutura óssea, o que facilita o apinhamento desses dentes. Ou seja, a partir do momento que a gente envelhece, a gente tem mais tendência aos dentes entortarem. Segundo ponto, a partir da sua vida corrida normal, depois que você tirou o aparelho, vamos lá, você tirou o aparelho com 25 anos. A partir dessa idade, além do envelhecimento, muitas das vezes você pode criar um hábito para funcional novo. Você pode criar um hábito que você nem note que pode levar os seus dentes para a posição incorreta. Você pode, por exemplo, criar o hábito de dormir sempre de um lado do rosto, de um lado da face, encostado no travesseiro, o que também gera uma movimentação dentária. Você pode criar o hábito de morder algum objeto. Você pode criar o hábito de apoiar a mão de uma certa forma quando você estiver trabalhando ou estudando. Você pode criar uma série de hábitos na sua vida que vão gerar uma movimentação não planejada, o que gera um movimento não esperado. E a gente já sabe que a partir do momento que um dente desalinha, todos os outros vão desalinhando consecutivamente, tá? Porque a oclusão é um sistema que tem que estar em perfeito equilíbrio para que ele se mantenha sempre no mesmo lugar. Fora isso, um dente saiu do lugar, o organismo vai começar a se movimentar para que todos os outros se encaixem da melhor forma possível a partir do movimento desse dente, ou seja, todos os outros dentes vão sair do lugar. Agora que você já sabe por que é importante utilizar as contenções, a gente vai conversar sobre os tipos de contenção. Em 99% dos casos, a contenção superior ela vai ser móvel, como na imagem que você está vendo aqui. Em alguns poucos casos, além da utilização da contenção móvel, uma contenção fixa complementar ou apenas a contenção fixa, tá? Mas isso são em pouquíssimos casos. A maioria dos casos vai utilizar essa contenção móvel, que ela abraça todos os dentes e pega um pouquinho no céu da boca, o que faz com que seus dentes mantenham-se no lugar e mesmo que você gere uma movimentação lenta durante o dia, quando você dorme com essa contenção, você não permite que se forme osso nessa nova região e retorne com esse dente ao local correto durante a noite. Isso se for movimentações lentíssimas e pouquíssimas, tá, pessoal? A própria contenção vai fazer retornar. Já sobre as contenções inferiores, a gente utiliza 2 tipos de contenção 3x3. Na realidade, essa contenção ela pega apenas os 6 dentes da frente, de canino a canino, como você pode ver na imagem a seguir aqui. Por que a gente faz essa utilização? Porque na parte inferior, na realidade, é onde os dentes se movimentam com maior facilidade, porque a gente tem várias forças interagindo. A gente tem a força da língua, a gente tem a força do lábio, a gente tem a mastigação. Então, realmente, esses dentes tendem a se apinhar mais facilmente. Por isso que nós optamos sempre pela contenção fixa. E a partir do momento que a gente tem uma mudança da posição dos dentes de baixo, os de cima vão acompanhar, tá? Então, a contenção inferior, praticamente em 100% dos casos, é a fixa. A gente tem 2 tipos de contenção fixa, que são as contenções retas e as contenções higiênicas, que são essas aqui. Cada dentista costuma optar por um tipo de contenção diferente. Nas contenções retas,
O paciente vai ter que ter a paciência de utilizar para sempre um passa-fio para conseguir passar fio dental nessa região. De acordo com os meus conhecimentos de consultório, ninguém passa, tá, pessoal? A partir do momento que a pessoa tira o aparelho, se tem alguma dificuldade para passar o fio dental ainda, ela não tem mais saco de ficar utilizando passa-fio para o resto da vida, tá? Então, o que a gente vê nesses casos de contenção reta é um acúmulo de placa exagerado em pouquíssimo tempo. E se esse paciente não for assíduo no consultório, a gente realmente vai ter problemas decorrentes desse acúmulo de tártaro, tá? A gente tem também as contenções higiênicas, que tem que é bem controverso para alguns dentistas. Eu sempre opto pela contenção higiênica na maioria dos meus pacientes. Apesar da contenção higiênica ela possui mais metal, porque ela dá essas voltinhas no dente, alguns estudos comprovam que ela acumula mais tártaro caso o paciente não higienize corretamente. Porque pela contenção reta, possuir menos metal na boca, é mais fácil de limpar. Entre aspas, tá? Aí entra uma situação que é a opinião minha, tá? E alguns outros dentistas vão ter uma opinião diferente e tá ok, tá? Quando a gente dificulta a higienização do paciente, é igual quando você acrescenta muitos passos para fazer uma higienização, na realidade esse paciente não vai higienizar corretamente. Então, a partir do momento que você tem uma contenção higiênica que facilita o uso do fio dental, essa pessoa tem maior chance de passar o fio dental, de utilizar, de fazer uma higienização correta. E a partir do momento que essa pessoa utiliza fio dental, a gente não vai ter um acúmulo tão grande de tártaro. Uma outra coisa é que a partir do momento que essa pessoa cria o hábito de higienizar todos os lados do dente, ela passa a escova por dentro do dente, essa sujeira vai sair. O que também acontece na contenção reta. Porém, quem utiliza a contenção reta, passa essa escova por dentro e não tem paciência para utilizar o fio dental, ela vai causar um acúmulo maior de placa. Então, assim, se essa pessoa for uma pessoa assídua no dentista, estiver fazendo constantes limpezas, qualquer tipo de contenção para ela vai ser útil, tá? Porém, nos meus pacientes, eu geralmente opto pela contenção higiênica, salvo algumas exceções, porque eu acho que você facilitar a utilização do fio dental vai facilitar a higiene da pessoa, isso gera uma maior propensão à utilização do fio dental. Agora, dificulta para você ver. Não passa, tá, pessoal? É bem complicado, é o que eu vejo aqui no consultório. Os meus pacientes com contenção higiênica geralmente têm os dentes mais limpos, eles vêm com mais frequência fazer limpeza, porque eles se preocupam, a limpeza vira uma rotina para eles. Já os pacientes da contenção reta, por mais que sejam pacientes que têm uma higiene legal, eles têm um acúmulo de placa bem grande atrás, porque muitas das vezes eles passam fio dental em todos os dentes, mas não passam ali onde está a contenção, porque eles não querem ter o trabalho de usar passa-fio e tudo mais, tá? Mas isso aí é a opinião de cada dentista, tá bom? Como eu te falei, existem estudos que falam que a contenção reta é melhor, existem estudos que falam que a contenção higiênica é melhor. Cada dentista vai optar de acordo com o seu perfil e o seu tipo de paciente, o que ele acha mais interessante para aquela pessoa, tá? Espero que tenha ficado claro, que eu tenha ajudado. E a pergunta clássica é, doutora, quanto tempo eu tenho que usar contenção? E a resposta é, enquanto você quiser ter dentes retos. Então tá, pessoal. Uma coisa importante. É indispensável que você faça retornos ao dentista mesmo depois de você ter tirado seu aparelho, tá? Pra você ver se a contenção não soltou nenhum pedacinho, se não tem nada quebrado, se seu dente não está fazendo nenhuma movimentação errada, que assim é fácil de você resolver e de intervir nos primeiros problemas sem você precisar utilizar aparelho fixo novamente. Espero que eu tenha ajudado.